Agora, a Gospel Manancial apresenta programa O Mensageiro de Deus, levando até você a mensagem de restauração. Apresentação: Diácono Fernando Delgado. No ar, programa O Mensageiro de Deus, um programa com a palavra de Deus, oração e muito louvor. Um programa para toda a família. Oh, glória a Deus, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando com o programa O Mensageiro de Deus. Mais uma segunda-feira, meu irmão, dia 18 de maio de 2020. Eu não sei como que você está, não sei qual foi aí o seu problema que você tem enfrentado no dia de hoje. Eu não sei como foi, meu irmão, a tua semana, né, teu final de semana. A sua semana está apenas começando, mas como foi o teu final de semana? Talvez você teve um final de semana assim complicado, um final de semana difícil, um final de semana daquele você fala assim: olha, Diácono Fernando, eu estou de pé porque Deus tem me sustentado. Glória a Deus, meu irmão, porque Deus tem sustentado aqueles que estão firmados com os pés na rocha. Meu querido, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra, aqueles que observam a palavra e procuram viver o que está na palavra, Deus compara com aqueles que firmam os seus pés, que constroem a casa sobre a rocha. A palavra de Deus nos fala que por mais que você esteja com sua casa construída na rocha, vai vir tempestade, meu irmão, vai vir vento, mas a diferença é que o vento vem e bate, a tempestade vem e bate, mas você não cai, você não é derrubado por terra. Deus te sustenta, meu irmão, porque você está firmado na rocha. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: aqueles que ouvem a palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiro, meu irmão, que no tempo certo, no tempo exato de Deus, dá o seu fruto. Eu não sei, meu querido, você pode estar vivendo aí tempos de deserto, você pode estar vivendo tempos de luta, tempos de angústia, tempos de sofrimento, da qual você olha à sua volta e vê tudo desabando, mas creia, você tem um Deus que é poderoso, você tem um Deus que é por você, é um Deus que livra você, que guarda você. E meu irmão, é esse Deus que nós vamos invocar, é esse Deus que nós vamos clamar, este é o Deus que nós servimos, um Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então, meu querido irmão, vamos buscar a presença de Deus, vamos exaltar o nome do nosso Deus, vamos adorar a esse Deus, porque nós estamos de pé, meu querido. Você ainda está de pé, você está me ouvindo, meu irmão. Deus tem sustentado você. Você pode estar no momento de hoje, no dia de hoje, você pode estar neste momento no leito de um hospital, mas ainda está de pé, meu querido. Ainda há esperança. Você ainda, meu irmão, tem chance de subir, porque você aceitando a Jesus no seu coração, por mais que as situações estejam difíceis, meu irmão, a palavra do Senhor vai nos dizer, é a palavra do Senhor que nos fala, que a viúva de Naim estava indo enterrar seu filho que estava morto. Para ela não tinha mais jeito, para o coração dela ela não tinha mais fé no coração, para ela não tinha mais jeito, mas Jesus foi ao encontro daquela mulher. E quando Jesus, meu irmão, vai ao encontro de alguém, ainda que não haja esperança, ainda que não tenha mais soluções aos olhos humanos, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, aquilo que está morto é ressuscitado. Olha, se você está me ouvindo, meu irmão, então dentro de você ainda, meu irmão, você não perdeu por completo, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para o teu coração. E eu convido você, meu querido, a juntar as últimas forças, os últimos restinhos de força que tem no seu coração e invocar o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer
A palavra você vai nos dizer que quando Deus olha para o nosso coração e vê o desejo de buscar a presença dele, o Senhor, meu irmão, move céus e terra para nos abençoar. Se você der um passo em direção ao Senhor, se você se levantar do chão, se você se levantar desse lamaçal e pegar nas mãos do Senhor, ele te exalta, ele te coloca de pé, ele faz de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ei, meu irmão, Deus tem poder para mudar a tua história. Eu não sei como que você se encontra, mas eu sei que se você invocar o nome de Deus, ele pode transformar a tua vida, como ele transformou, meu irmão, a minha vida, a vida do pastor Mauro e de muitos grandes homens que eu conheço e que eu tenho convivido, meu querido. Deus pode fazer, Deus faz, sabe por quê? Porque ele tem um compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso comigo, ele não tem compromisso com você, ele tem compromisso com a palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e cremos nela e procuramos viver o que está na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, meu irmão, ela se torna um combustível para nós buscarmos a presença desse Deus, porque você tem um respaldo, você tem aonde firmar os teus pés, a sua fé, a sua convicção, e Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar a palavra dele, meu irmão, que você acatou. Então glorifica o nome do Senhor. Deus mudou a história da viúva de Naim. Deus entrou naquela cidade. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus chega à porta da cidade. Jesus chega à porta da cidade, quando aquela mulher está saindo e a morte está vindo junto com ela. As pessoas que estão chorando estão vindo junto com ela. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai ao encontro e muda a história daquela mulher. Então, meu querido, adore o Senhor, porque ainda há esperança para a tua vida, há esperança para o teu coração. Estamos começando o programa O Mensageiro de Deus, e eu convido você a adorar o Senhor, eu convido você a exaltar o nome do Senhor. Vou tocar um louvor, meu irmão, você vai glorificando o nome do Senhor, vai adorando o nome do Senhor, e na sequência nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus em oração. Ouve esse louvor, meu irmão. Pintor do mundo, com o pastor Lucas. O pintor do mundo, aquele que criou todas as coisas, é o que está mudando a tua história, é o que está escrevendo a tua história para sempre, meu irmão. Há um regozijo para a tua vida, há um momento de alegria para a tua vida. Basta você adorar, basta você buscar a Ele, basta você crer naquele que tem poder para todas as coisas. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, aleluia, o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel da autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Oh, aleluia! Tá aí, meu irmão. Deus. Foi Ele que está pintando a tua história. Há uma nova história para a tua vida. Há um novo recomeço para a tua vida. Então basta você crer, meu irmão. Palavra do Senhor. Olha o que ela vai dizer para nós. Em Salmos. No Salmo de número 1. Ela vai dizer assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sobre que conselho você tem andado? Sobre o que você tem firmado a sua vida? A palavra do Senhor vai dizer que se você coloca no seu coração aquilo que Deus tem para a tua vida, a palavra do Senhor, e você começa a dar crédito para a palavra de Deus, você não vai cair. Você vai ver o mal se levantar, você vai ver a tempestade se levantar. Elas se levantarão, mas se levantarão para cair. Você vai ter vitória. Há uma promessa de vitória para a tua vida. Quando você coloca no seu coração a lei do Senhor. Quando você coloca no seu coração o desejo de aplicar e de viver aquilo que Deus colocou no seu, na sua palavra para a tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele foi cativo, ele foi levado para a Babilônia, mas ele tomou uma decisão de não se contaminar com o pecado que os babilônicos cometiam. Ele colocou no seu coração o desejo de servir a Deus, a mesmo que a sua vida corresse perigo, mesmo que o seu corpo estivesse aprisionado, a sua alma não estava, a sua fé não estava. Então a palavra vai dizer assim, que quando nós colocamos no nosso coração o desejo de viver a palavra, aquilo que Deus tem para nossas vidas, e nós não damos ouvido à voz de Satanás, que muitas vezes usa pessoas próximas da gente, nós não damos ouvido, não damos crédito para aquilo que Satanás tem colocado, os pratos de manjares, as situações à nossa volta, nós não damos crédito e buscamos a Deus acima de todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz, Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra. Versículo 4, versículo 3, verso 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra do Senhor vai estar nos dando um respaldo de que quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração e procuramos viver aquilo que Deus determina na palavra dele para nossas vidas, nós vamos ser como árvore plantada junto ao ribeiro. Ainda que você esteja, meu irmão, vendo e presenciando situações complicadas, difíceis à sua volta, ainda que o deserto esteja bem ali, diante dos seus olhos, há uma palavra para o teu coração. Há um Deus que guarda você. Como esse louvor que nós ouvimos. Quem pintou o mundo? Quem construiu o mundo? Quem fez o mundo? Quem criou todas as coisas? Porventura não foi Deus?
Não é Ele o Criador e o executor de todas as coisas? Se foi Ele que fez todas as coisas, é Ele que está escrevendo uma nova história para a tua vida. É Ele que está escrevendo um novo capítulo na sua história, na sua vida. Às vezes, amados, nós se apegamos e ficamos presos naquilo que os nossos olhos estão vendo e deixamos aquilo que nós recebemos do Senhor, as promessas. Deus fez promessas, irmão. Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a tua vida. E se nós firmarmos os nossos pés na palavra do Senhor e crer que somente Ele tem poder para todas as coisas, ainda que nós com os nossos olhos carnais vejam aquilo que aos nossos pensamentos e ao nosso coração é impossível de mudar, de se transformar, Deus pode mudar o decreto. Deus pode mudar a sentença. Deus pode transformar aquilo que é maldição em bênção. Aquilo que não dá, Deus muda a história, Deus transforma. Nós temos exemplos na palavra do Senhor. Exemplos. Israel estava sitiada. Israel estava atravessando uma fome severa. Por quê? Por causa do pecado, por causa dos erros. Mas um profeta lançou uma palavra profética, da qual as pessoas creram, na qual as pessoas acreditaram. E a palavra do Senhor vai dizer que no dia seguinte, Deus prospera, Deus abençoa. Irmão, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que se levantam para tentar destruir aqueles que são do Senhor, aqueles que têm no coração o desejo de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, não permanece de pé. Não permanece. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmão, aqui no capítulo 4, capítulo 3 de Salmos, Salmos capítulo 3, Davi, ele está clamando ao Senhor. Davi, ele está sendo perseguido pelo seu filho. Davi, ele era escolhido do Senhor. Davi já era rei. Já estava reinando já há alguns anos. Já estava governando o povo de Israel. Mas estava atravessando um momento difícil. Estava atravessando um momento de angústia. Um momento de perseguição. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio filho de Davi se levantou contra ele e queria tomar o reino. Perseguições de onde menos se espera, querendo ocupar aquilo que pertence a você, aquilo que é seu, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, aqueles que são do Senhor, aqueles que têm uma caminhada com o Senhor, irmão, os nossos olhos carnais, às vezes, vê e teme, mas o Senhor, Ele nos exorta a não temer ao homem que pode simplesmente jogar o seu corpo debaixo da terra, mas não tem poder para matar a sua alma, não tem poder para destruir a tua fé em Deus. Não pode afastar você da presença de Deus. Nós temos que temer somente ao Deus Todo-Poderoso. Somente Ele tem poder para transformar, para mudar a história, para mudar o decreto.
feito muitas vezes pelo homem, pelos inimigos. A palavra do Senhor vai dizer que Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Não era os inimigos de Israel, era o próprio filho que estava perseguindo Davi. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele clama ao Senhor. Ele clama porque não está mais aguentando aquela perseguição. Não está mais aguentando tanta angústia. Não está mais aguentando tanta dor. Não está mais aguentando, irmão. Olha aqui, Salmo de número 2. Senhor, como se tem multiplicados os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que querem o meu mal. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. Irmão, olha a confiança de Davi. Olha a confiança. Davi, ele deixou sua casa. Davi deixou seu reino. Davi deixou o conforto do seu lar e foi para o deserto. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de 2 Samuel que quando Davi toma essa atitude, todos os que estavam do lado de Davi abandonam tudo e vão junto com ele. Porém Davi, ele não queria aquilo, mas ele era rei. E como ele era rei, as pessoas foram junto com ele. Mas no coração dele, ele sabia que a confiança dele não estava no exército, que eram mais de 600, eram milhares. Não estava nos seus súditos, nos servos. A confiança de Davi estava naquele que quando ele estava lá no pasto, esquecido, quando ele estava lá no pasto, quando ele não era nada, Deus mandou um profeta ir lá e ungir ele a rei de Israel. Deus preparou uma mesa na sua casa, na presença de todos os seus irmãos e da sua família, seus pais, para que ele pudesse ser honrado. Davi confiava naquele que tinha escolhido ele quando ninguém mais se lembrava dele. Davi, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Olha, meu irmão, olha que forte. Ele clama ao Senhor. Ele não mandou o sacerdote clamar. Ele não mandou o profeta clamar. Ele clamou. Com a minha voz clamei ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de 2 Samuel que o sacerdote estava junto com ele. Depois ele manda o sacerdote voltar para Jerusalém, levar a arca da aliança para Jerusalém, porque onde estava a presença de Deus, na simbologia da arca da aliança, Davi também ia estar. Ele manda o profeta Zadok, o sacerdote Zadok, voltar para Jerusalém, mas ele foi junto. E Davi escreveu esse salmo, salmo de número 2. A confiança de Davi estava no Senhor. Ele estava atravessando um momento terrível da sua vida, sendo perseguido. Ele vai dizer assim: Senhor, tem se multiplicado meus adversários. Os meus inimigos, aqueles que querem a minha cabeça, têm se multiplicado. São mais numerosos do que o cabelo da minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmão, mesmo sendo perseguido, mesmo Davi não tendo mais o conforto do seu lar, o conforto do palácio, agora estava no deserto,
Agora Davi não tinha mais sobre a sua cabeça um teto, porque ele deixou o palácio por causa da perseguição, deixou o conforto por causa da perseguição. Ele se deitou e dormiu, porque Deus o sustentou, Deus guardou ele. No deserto Deus guardou Davi, na caverna Deus guardou Davi, no meio da adversidade Deus guardou Davi. Eu não sei o que você está temendo, ainda que seus inimigos se levante, ainda que a calúnia se levante, ainda que todos que estão à sua volta se levante, Deus vai guardar a sua alma, Deus vai guardar você, Deus vai te honrar. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele passa pelo deserto, ele passa por essa perseguição, mas Deus honra ele. Olha o que Davi escreve lá no verso 8, no verso 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha, meus amados, às vezes a gente entra em desespero, porque a gente olha à nossa volta e nós não vemos nenhum respaldo, nós não vemos aonde se apegar. A gente não olha à nossa volta e não vê ninguém que possa nos ajudar no momento da batalha, no momento da luta. Mas se você parar para prestar atenção, quando você está fazendo uma prova, quando você está ali se dedicando para fazer uma prova, você pode estar numa sala, irmão, cheio de pessoas, mas aquela prova é sua. O professor não vai te ajudar. Os alunos que estão dentro da sala não podem te ajudar, porque a prova é sua. E se você se dedicar, se você colocar o seu coração, toda a sua força, a sua fé, e acertar e vencer, você sai vitorioso, você é aprovado. E quando você sai da sala aprovado, meu irmão, há uma alegria tão grande, há um regozijo tão grande, que você vai dizer assim: valeu a pena, a pressão valeu a pena. Nós cristãos, nós servos do Senhor, nós somos aprovados no fogo, nós somos aprovados na fornalha, debaixo, irmão, de pressão. Nós não podemos nos esmorecer quando as lutas vêm. Paulo vai dizer assim: olha, sede perseverante, sede constante, alegrai-vos na tribulação. Quando você for já passando por tribulações, já passando por provas, irmão, alegre-se o seu coração e persevere nela, porque você vai sair do outro lado vitorioso. Deus não permite e não deixa uma prova vir contra nossas vidas e ela ser maior do que nós conseguimos suportar. Se Ele está permitindo esse vale, é porque Ele sabe, meu irmão, que você consegue. Ele sabe que você vence. Você pode falar assim: diácono, você não sabe qual é o vale que eu estou atravessando. Diácono, você não conhece a minha vida, você não sabe o momento que eu estou vivendo. Eu sei, irmão. Eu sei que eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, eu não sei qual é a tua caminhada. Mas a Bíblia vai falar para nós que Deus nos conhece desde o ventre. Não existe força dentro de nós que Deus não conheça, Deus não tenha conhecimento. Então, se Ele está permitindo o vento, é porque Ele sabe, meu querido, que você suporta, que você aguenta.
Você pode até olhar e falar assim, ó, tá ventando demais, meu barco não vai aguentar, a minha casa vai cair. Meu querido, se a tua vida está firmada na rocha, se a tua vida está firmada na palavra, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, você aguenta. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai honrar a palavra dele. Deus vai honrar. Davi sabia em quem ele confiava. Davi sabia em quem ele acreditava. Davi sabia quem tinha ungido ele a rei, quem tinha colocado ele lá naquele trono. Ele sabia, irmão, que a perseguição que ele estava enfrentando do seu próprio filho, da sua própria casa, não ia durar para sempre. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. É essa convicção, é essa fé que nós temos que ter, mesmo nesse momento que estamos enfrentando. Temos que saber, irmão, que se Deus permite uma perseguição, se Deus permite um mal, Ele sabe que eu e você vamos passar por ele. Ah, diácono, mas olha, aconteceu isso, eu sei. Aconteceu, irmão. Pessoas em volta de Davi também morreram. Pessoas próximas a Davi também pereceram. Mas Deus guardou Davi, livrou Davi, abençoou Davi e prosperou a vida de Davi. Deus permitiu o deserto na vida de José. Deus permitiu que José fosse arrancado da sua casa, porque Deus sabia que mesmo que José fosse arrancado de casa, levado para o deserto como escravo, mesmo que José fosse vendido e traído, condenado injustamente, mesmo que José fosse parar no fundo de uma prisão, ainda assim José permaneceria fiel. Porque José tinha no seu coração a verdade, tinha no seu coração o desejo de servir a Deus. Ele sabia, Deus sabia em quem José confiava. José tinha as suas bases, as suas raízes firmadas no Senhor. Quando nós temos no nosso coração a convicção de que foi Deus quem nos separou, que foi Deus quem nos escolheu, que foi Deus quem nos trouxe para perto dele, para fazermos a diferença, para sermos diferentes, amados, pode vir toda a tempestade que for. A palavra do Senhor nos conta a história. Jesus manda, olha só, eu preguei isso nos programas atrás. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco. Os discípulos entraram no barco e no meio do mar se levantou uma tempestade. No meio do caminho. Não foi no começo e também não foi no final, foi no meio do caminho. Se levantou uma tempestade. Você acredita, irmão, você não acha que Jesus já sabia que o vento ia se levantar? Você não acha que Jesus já sabia a armação que o inimigo estava tramando contra a vida dos seus discípulos? Jesus é Deus, irmão. Ele estava na terra 100% homem, mas também estava 100% Deus. Ele sabia que os demônios já estavam tramando contra os discípulos. E mesmo assim, Jesus mandou, vai, entra no barco e atravessa do outro lado. Vai para o outro lado. Jesus mandou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando eles estavam no meio do caminho, no meio do mar, a tempestade se levanta. O mal se levanta para tentar impedir eles de chegarem do outro lado. É o que acontece com as nossas vidas, amados. É o que acontece com
aqueles que são separados por Deus, quando está no meio do caminho, no meio da batalha, é que o inimigo se levanta para tentar destruir, para tentar acabar. Você está no meio da sua caminhada, irmão. O vento está soprando, mas a tua vida está pautada na palavra. A tua vida está pautada naquilo que Deus prometeu para você, nas promessas, na lei. Salmo de número 1 vai dizer: aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, é como árvore plantada juntos a ribeiro. Que ribeiro é esse? É o Senhor. São as águas vivas que Deus tem para nossas vidas. Aqueles que são plantados juntos a ribeiro, no tempo do Senhor, vai dar fruto. As pessoas podem até olhar e falar assim: não vai aguentar, vai cair, acabou, não tem jeito. É o que disseram de Davi. É um rei que não tem reino. É um rei que agora está no deserto, dependendo das pessoas para se alimentar. É um rei que não tem onde dormir. É um rei que agora não tem casa, não tem uma cama. É um rei que não tem aonde pôr o seu povo. É um rei que não tem mais esperança. Acabou para ele. Não há mais esperança dele em Deus. As pessoas disseram isso de Davi, mas Davi sabia no seu coração quem tinha escolhido ele. Davi sabia no seu coração quem tinha separado ele. Davi sabia no seu coração que a fé dele não ia se acabar por causa de um momento que ele estava vivendo. Aquele que te escolheu é poderoso para mudar a tua história, meu querido. Aquele que te separou é poderoso para transformar a tua vida. A palavra vai dizer que a viúva de Naim, ela estava ali na beira da cidade, na porta da cidade, pronta para enterrar teu filho. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus vem e ressuscita o filho dela. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Mesmo você, meu querido, que está já enterrando os seus sonhos, enterrando os projetos que Deus colocou na tua vida, enterrando o teu chamado, a tua história, acreditando que para você não tem mais jeito, acreditando que para você não dá mais, ainda há esperança. Porque se você crê na palavra do Senhor, se você crê na lei do Senhor, naquilo que Deus tem para a tua vida, e firmar o seu coração nas promessas, e procurar, irmão, procurar viver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordena na palavra dele, você pode ter certeza, vai passar os céus e a terra, mas as promessas, as palavras do Senhor da tua vida não passa, sem que aconteça, sem se cumprir. Jó, ele entende isso. Jó não compreendia o motivo da sua dor. Jó, ele não compreendia o motivo do teu sofrimento. Mas um dia, quando Deus mostra para Jó que Jó não era nada sem Deus, e que Deus era Deus mesmo sem Jó, Jó, ele fala assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem as suas obras, e bem sei que tudo podes, que nenhum de seus planos e projetos pode ser frustrado. Você é um projeto do Senhor. Você faz parte de um projeto de Deus. Deus, ele criou, irmão, um projeto aqui na terra. Qual é o projeto, diácono? Levar uma igreja, levar uma noiva entre todos os seres humanos, separar aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e esses purificar, limpar e levar para o céu.
Você faz parte desse projeto. Você faz parte, irmão. Você foi escolhido por Deus, separado por Deus. O inimigo, ele quer destruir você, ele quer destruir a mim, ele quer acabar com nossas vidas. Mas nós fazemos parte de um projeto de Deus. Deus me escolheu, me separou, assim como escolheu você e separou você para morar na glória com Ele. Irmão, aproveita esse momento que você está tendo mais tempo, porque às vezes a gente acha motivo para tantas coisas. Nós não podemos fazer isso por causa disso, mas agora não, irmão. De acordo com os decretos do homem, a gente não pode ficar indo a todo tempo em qualquer lugar. Então aproveita esse tempo que você tem para buscar mais a presença de Deus, para buscar mais a esse Deus, para se dedicar um pouquinho mais em oração, na palavra, e se fortalecer. Deus vai fazer nós vencermos todas as nossas lutas, todas as nossas adversidades, quando nós colocarmos o nosso coração na lei do Senhor. E na lei do Senhor nós meditarmos o dia e de noite. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel estava em Jerusalém destruído. Eles não tinham mais fé, eles não tinham mais esperança, eles estavam em Jerusalém. Só que a Bíblia vai dizer que Jerusalém estava com seus portões queimados, os muros estavam destruídos, não havia segurança lá. As pessoas que viviam lá viviam em total miséria, em total destruição. E aquilo foi causado com a permissão de Deus, por causa do pecado do povo, por causa do erro do povo. Mas, amados, a Bíblia vai falar para nós que bem distante de Jerusalém, em uma cidade, havia um homem chamado Neemias. E este homem ficou sabendo do que estava acontecendo lá, por causa de um irmão dele, um parente dele, chamado Anani. E mesmo ele sendo um copeiro de um outro reino, ele colocou no seu coração o desejo de transformar aquela história. Ele colocou no seu coração o desejo de restaurar aqueles muros, de mudar a história daquele povo, porque aquele povo era povo dele. Aquele povo pertencia a ele. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele tinha um tempo para se lamentar, porque o seu coração, ele era de carne, então não tinha sentimentos. Ele chora, mas ele chora na presença de Deus. Ele busca a presença de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias, após o tempo do luto, após o tempo do choro, ele jejua, ele ora, ele busca em Deus um respaldo, porque ele precisava falar com o rei. O desejo do coração de Neemias era ir a Jerusalém e despertar no coração daquele povo o desejo de transformação, o desejo da restauração, o desejo da mudança. Neemias foi um mensageiro de Deus enviado a Jerusalém. Neemias saiu de Suzã, foi a Jerusalém e, chegando lá, foi na casa de seus irmãos e falou para eles: olha, é tempo de nós restaurarmos os muros, é tempo de nós defendermos a nossa terra. A palavra do Senhor vai dizer que eles se levantaram e criaram coragem e restauraram os muros. Irmãos, quando você se coloca
para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, os inimigos se levantam. As coisas parecem que ficam um pouco mais complicadas, porque os muros estavam caídos, mas até então eles estavam em ruínas, não havia esperança nenhuma para eles, mas os inimigos deles não tinham se levantado. Mas olha só, quando eles se colocam na posição de mudança, de transformação, na posição para restaurar aquilo que está caído, aquilo que está destruído, os inimigos se levantaram para tentar impedir a obra. É o que tem acontecido, amados. Quando você se coloca na posição para tentar fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que você faça, os inimigos se levantam para tentar impedir. Se eles parassem para dar crédito ao inimigo, a obra não tinha se concretizado. Mas eles não pararam, eles permaneceram, eles prevaleceram, irmão. Deus era com eles. Deus não ia permitir que Neemias fosse lá se Deus não fosse dar vitória para ele. Deus não vai permitir você, meu irmão, colocar a mão no arado para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, se Deus não der vitória para você, se Deus não colocar os seus inimigos debaixo de seus pés. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa força, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele atende aquilo que nós pedimos a Ele. Porque há um desejo no coração de Deus de nos abençoar. Porque Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. E dentro do propósito de Deus não tem falha. Não pode ter falha. Amém, meus amados? Essa é a palavra do Senhor. Isso que Deus tem para nossas vidas. Se nós aplicarmos o nosso coração naquilo que Deus tem para nossas vidas, amados, na vontade de Deus para nossas vidas, você vai enfrentar deserto, você vai enfrentar vales, tribulações. Não vai ser fácil, porque nunca foi, irmão. Nunca. Sempre teve perseguição. O povo de Deus, desde o tempo lá de Abraão, quando Deus separa Abraão na casa de seu pai e manda Abraão sair da casa de seu pai, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus tinha separado. Desde aquele tempo, quando Deus separa Abraão, começou a perseguição. Por onde Abraão passava, ele era perseguido. Havia perseguição na vida dele, mas Deus era com ele. Deus honrou Abraão. Deus fez com que Abraão se tornasse grande, cumpriu a promessa na vida de Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque, os filhos de Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos, todos foram perseguidos. Todos, porque eles faziam parte de um propósito. Eu e você seremos perseguidos. Está na palavra, meu querido. Jesus falou para os discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês serão odiados, no mundo vocês serão perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dando para nós um respaldo, dizendo assim: olha, eu venci, eu vou para o Pai, mas o Consolador estará com vocês. Eu e o Pai vamos vir e habitar em vocês. Então, meu querido, quando você tem a palavra no seu coração, você pode atravessar o mar, você pode atravessar o deserto, você pode atravessar até o vale da sombra da morte, porque Deus vai te dar a vitória.
Ele é contigo, mesmo no meio da tempestade. A Bíblia vai falar para nós que Elias estava no deserto, angustiado, depressivo. Elias deita debaixo de um pé de zimbro, de um arbusto, e dorme. Não queria mais viver. Elias estava pedindo a morte. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida de Elias. Tinha missão para Elias. E quando Deus tem um projeto na vida de alguém, irmão, a morte não pode tocar. O deserto não pode te matar. As suas vontades de querer parar não pode prevalecer. Você tem que continuar, porque Deus ainda tem que cumprir através da sua vida a vida de alguém na presença dele. Deus quer usar talvez o seu testemunho, a sua caminhada, daquilo que Deus fez na sua vida até o dia de hoje. Deus quer usar para alcançar alguém. Talvez, irmãos, você não saiba, mas pessoas à sua volta estão colocando o desejo de servir ao Senhor. Olha, presta atenção. Talvez você não saiba, mas pessoas que estão do seu lado, próximas a você, vizinhos, familiares, amigos, estão próximas, olham para você todos os dias e admiram o homem de Deus, a mulher de Deus que você é. Elas não conhecem teu coração, não conhecem a luta que você está enfrentando, não sabem o deserto que você está, não conhecem a vida que você tem, mas elas olham para você e vê o brilho de Deus na sua vida, e por causa deste brilho, irmão, elas querem servir a este Deus, elas querem buscar esse Deus. E quando você para, quando você retrocede, a palavra vai dizer assim que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer, Deus não tem alegria. A Bíblia não diz que Deus não ama. A Bíblia não diz que vai para o inferno. Por quê? Ainda há esperança. Mesmo que você pare, mesmo que você fale assim, eu não quero mais, para mim não dá. É o que Elias fez. Elias parou, irmão. Elias disse que não queria mais enfrentar o deserto. Elias disse que não queria mais enfrentar o rei, não queria mais. Para ele já era, acabou. Os pais deles já estavam mortos, os irmãos deles já estavam mortos. Ele não queria mais continuar. Mas Deus falou assim: Elias, ainda não acabou, Elias. A minha caminhada na sua vida ainda continua. Eu tenho um projeto para você, Elias. Você tem que continuar. Irmãos, Deus está falando fortemente no nosso coração no dia de hoje. Desde o começo do programa, Deus me colocou aqui aqueles que firmam os pés na lei do Senhor, aqueles que colocam a lei do Senhor no seu coração e guardam e procuram viver. Vai se levantar o deserto, vai se levantar a tempestade, vai se levantar calúnias, o mar bravio pode vir contra. Você pode até ver, meu irmão, o deserto diante dos seus olhos. O que o deserto representa? O deserto representa fome, o deserto representa insegurança, o deserto representa medo, o deserto representa solidão. Você pode até ver o deserto diante dos seus olhos, mas mesmo no deserto, meu querido, Deus é contigo, Deus te guarda. No deserto, a insegurança não pode tocar em você, porque Deus é o teu protetor, é Ele quem é a tua segurança, é Ele quem guarda você. A fome, ela não vai tocar em você, porque no deserto Deus manda o maná, Deus traz o necessário para você se manter de pé. A sede não chega, porque Deus abre uma rocha e faz a água vir sobre a tua vida. Deus usa pessoas, meus amados, para trazer aquilo que é necessário para você se manter vivo, se manter firme. O deserto não te mata, porque você está com seus pés firmados na rocha. Deus guarda, Deus protege, Deus te livra. Então, meus amados, mas você está vendo o deserto, você está vivendo no deserto,
No deserto, Deus separa aqueles que são dele, daqueles que estão apenas caminhando um tempo, uma temporada. Está passando uma chuva, mas aqueles que aceitaram, aqueles que estão vivendo, aqueles que sabem o peso da palavra, sabem o peso da chamada, mas não desiste, continua firme, crendo no Senhor. As lágrimas rolam, as calúnias vêm, as pedradas chegam, mas permanecem. Deus separa, Deus guarda, Deus protege. Deus fez com Davi, meu amado. Davi sabia quem era o Deus que tinha ungido ele lá no pasto. Ele agora era rei, ele agora tinha um reino, mas os inimigos se levantaram dentro da própria casa. O seu próprio filho se levantou contra ele. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Davi, mesmo sendo perseguido, Davi, mesmo sendo caluniado, Davi, mesmo sendo apedrejado, xingado, ele não deixou de confiar no Senhor. Ele não deixou. Ele continuou crendo. Ele falou assim: do Senhor vem a salvação, e sobre o seu povo está a sua bênção. É do Senhor, meu irmão, que vem a salvação para a nossa alma, que vem o socorro para o nosso coração. E sobre o povo dele, eu e você, está as bênçãos dele. Estão as bênçãos do Senhor. Amém? Guarda isso no seu coração. Segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Firma os seus pés nas luzes do Senhor. Firma os seus pés nas promessas do Senhor. E não deixe Satanás roubar do seu coração aquilo que Deus colocou na sua vida. Ele quer, meu irmão, destruir. Ele quer acabar. Ele quer dizer que para você não tem mais jeito, acabou, não dá mais. Mas eu venho como mensageiro de Deus para o teu coração hoje. Dizer que há esperança. Há esperança aqui para você. Ainda dá. Ainda tem jeito. Ainda, meu querido. Não é o fim. Há esperança para aqueles que buscam o Deus vivo. As calúnias chegam, as lutas chegam, mas aqueles que buscam, aqueles que creem, prevalecem. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins.